Muito obrigado. Vocês podem se sentar. It is a great honor for me É uma grande honra para mim to be with such dynamic young people. estar aqui com um grupo tão dinâmico de jovens. The beautiful thing about Dunamis, A coisa linda a respeito do Dunamis that God has blessed you not only with very competent leaders, é que Deus te abençoou não só com líderes muito competentes, but also with very humble leaders mas com líderes muito humildes, who are open to learning que estão abertos a aprender how to change a como Brazil transformar o Brasil and disciple e nations. discipular as nações. I'd like to meditate with you today Eu- on the first epistle of John. Eu gostaria de meditar com vocês na primeira epístola de João. We will look at several verses, Nós vamos olhar para vários versículos, but focus on this 14th verse of chapter 2. mas focando aqui no versículo 14 de 1 João 2. 1 John 2:14. 1 João 2,14. John writes, João escreve: I write to you, dear children, boys and girls, men and women, Eu escrevo a vós, filhinhos, homens, mulheres, meninos e meninas, because you know the Father. porque vocês conhecem o Pai. I write to you, fathers, Eu escrevo a vocês, pais, because you know him who is from the beginning. porque vocês conhecem a Ele que é desde o princípio. I write to you, young men, E eu escrevo a vocês, jovens, because you are strong, porque sois fortes. and the word of God lives in you, E a palavra de Deus está em vós. and you have overcome the evil one. E já vencestes o maligno. I'm writing to you because you are strong. Eu escrevo a vós porque vocês são fortes. You are strong because you know God, because the word of God lives in you. E você é forte porque você conhece a Deus e sabe que a palavra de Deus vive em você. And you have overcome the world. E vocês já venceram o mundo. John, do you know what you're talking about? João, você sabe do que você está falando aqui? My country is so corrupt. O meu país é tão corrupto. Evil reigns in my land. O mal, ele reina na minha terra. And that's not just in my country, but everywhere in Latin America. E isso não é só no meu país, mas é por toda a América Latina. How have I overcome the world? Como que eu posso ter vencido o mundo? No, I cannot overcome the world. Não, eu não consigo vencer o mundo. A rider on the white horse has to come. O cavaleiro no cavalo branco tem que vir. He will overcome. Ele sim vencerá o mundo. We're just waiting to be raptured. Só estamos esperando aqui o arrebatamento. John is saying that you are strong João está dizendo, então, vocês são fortes. because you have dynamic power. Porque você tem um poder dinâmico. You have overcome the evil one. Vocês venceram o maligno. Now John is actually repeating himself. He said that in verse 13 already. Agora João está se repetindo aqui, porque ele já havia dito isso no versículo 13. In verse 13 he has said, I'm writing it to you, fathers, No versículo 13 ele diz: Pais, eu escrevo-vos, because you know him who is from the beginning. porque conhecestes aquele que é desde o princípio. And I'm writing to you, young men, because you have overcome the evil one. E agora escrevo-vos, jovens, porque vocês vencessem o Can maligno. Brazil be reformed? Será que o Brasil pode ser reformado? Can Latin America be reformed? Será que a América Latina pode ser reformada? Yes, because you are strong. Sim, porque vocês são fortes. Now that's a word like angel gave to Gideon. Essa aqui é uma palavra como o anjo deu para Gideão. Midianites and Amalekites had overrun Israel. Os medianitas e os amalequitas estavam ali governando e dominando Israel. Whenever the harvest time came, Sempre que era momento de colheita, these hordes of people came to take not just the crops, but also camels and sheep and goats and oxen. essas multidões de pessoas vinham não só recolher aquilo que havia sido produzido, mas também todos os camelos, as ovelhas e os bodes. So Gideon had taken some wheat and he was in a hole Então Gideão estava ali com um pouquinho de trigo no buraco, where they used to make wine out in a wine press, ali na prensa de vinho,
So he's hiding from the Midianites escondendo-se ali dos midianitas, to thrash his wheat. para que então ele pudesse moer o seu trigo. An angel comes to him E aí o anjo vem a ele and he says, "You are a mighty man. e o anjo diz: você é um homem poderoso. You go in and you will liberate Israel." Vá e liberte Israel. Come on. Vamos lá. My clan, my tribe is the least. O meu clã e a minha tribo, eles são os piores. I'm the youngest in my family. Eu sou o mais jovem da minha família. Who will listen to me? Quem que vai me dar We ouvidos? don't even have food to eat because we are looted every day. A gente não tem nem o que comer porque a gente está sendo saqueado todos os dias. But angel says, no, you are strong. Mas aí o anjo fala: não, você é forte. What John is saying is he's repeating what God said to Joshua. O que João está dizendo ele está repetindo o que Deus disse a Josué. Moses has delivered the bunch of slaves from slavery in Egypt. Moisés havia libertado um bando de escravos ali da Now escravidão no the Egito. leadership is being passed on to the next generation, Agora a to liderança está Joshua. chegando para a próxima geração em Josué. Joshua, you have to go and take these people into the promised land. Josué, então é você quem tem que ir e levar esse povo para a terra prometida. Therefore, God repeats 3 times in chapter 1 of Joshua. Então em Josué 1, Deus repete 3 vezes: Be strong and very courageous. ser forte e corajoso. What are you talking about? Do que você está falando, Deus? 40 years ago, 40 anos atrás, 12 of us went into Canaan. 12 de nós foram até Canaã. We were sent as spies. Nós fomos enviados como espias. We agreed that this is a land flowing with milk and honey. A gente concordou que daquela terra emanava leite e mel. But that land is occupied by giants. Mas aquela terra é ocupada por gigantes. They looked upon us as grasshoppers. Eles olham para a gente como gafanhotos. Actually, we saw ourselves as grasshoppers. Na verdade, a gente também se vê como gafanhoto. And you're saying that we can go and take over this land? E agora o Senhor vem dizer que nós podemos ir e tomar posse dessa terra? God says, I'm with you. Deus diz: eu estou com vocês. You know me. Você me conhece. Therefore be strong and very courageous, Portanto, ser forte e muito corajoso, because you will overcome. porque vocês vencerão. The giants, Os gigantes, the cruel, the brutal, the corrupt mafias, as máfias mais corruptas, cruéis e brutais, you will overcome. vocês vencerão. Because this land must be ruled by God's will. Porque essa terra deve ser governada pela vontade de Deus. Yes, it is being ruled by Satan, but God's kingdom must come here. Sim, agora está sendo governada por Satanás, mas o reino de Deus deve vir aqui. Now, this is the central point in the book of 1 John. Agora, esse é o ponto central aqui de 1 João. In chapter 2, verse 8, No capítulo 2, lá no versículo 8, John has already said, João já havia dito: I am writing you a new command. eu estou agora escrevendo um mandamento novo, Its truth is seen in him and in you, que é verdadeiro nele e em vós, because the darkness is passing porque vão passando as and trevas the true light is shining. e a verdadeira luz ilumina. No. In the last election we thought that the darkness is passing and true light is shining. Não. Na última eleição a gente pensou que a treva estava indo embora e a luz estava chegando. But actually greater darkness has come. Mas na verdade parece que ficou pior, com mais escuridão. Not just here, but all around in Latin America. Não só aqui, mas por toda a América Latina. John is saying that actually darkness is passing. João está dizendo aqui que na verdade a escuridão está passando. No, sir. Our pastors, preachers told us that in the last days darkness will become darker. Não, senhor, olha, os nossos pastores lá, eles disseram pra gente que nos últimos dias as coisas iam ficar piores e mais escuras. God says darkness is passing and the true light has already come. Mas o Senhor diz: a escuridão já está passando e já a verdadeira luz ilumina. Why? Por quê?
Because in chapter 3, Porque lá no capítulo 3, John reminds his readers João então ele lembra os seus leitores in verse 8 no versículo 8, that the second part of verse 8, that the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's works. na segunda parte do versículo 8 vai dizer que para isso o Filho de Deus se manifestou, que foi para desfazer as obras do diabo. Why did Jesus come? Por que Jesus veio? To destroy the works of the devil. Para destruir as obras do diabo. Oh no. Ah, não. Our Sunday school teacher told us that Jesus came to die on the cross so that we might be escaped from hell and go to heaven. Lá na escola dominical, escola bíblica, a gente aprendeu que Jesus morreu na cruz simplesmente para que a gente pudesse ser perdoado, então fosse para os céus. Our Bible teacher told us that next time when Jesus come riding on a white horse, then he will slay the evil one. O professor disse pra gente que quando Jesus voltasse como cavaleiro no cavalo branco, então o maligno seria destruído. But John says no. Mas João diz não. The first time when Jesus came, A primeira vez quando Jesus veio, the Son of God appeared to destroy the devil's works. o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. His death on the cross was his triumph over A Satan. sua morte na cruz foi sua vitória contra Satanás. The cross is the power of God A cruz é o poder de Deus for salvation. para a salvação. The light has already come. A luz já veio. The light is already shining. A luz já brilha. And that light is in E you. essa luz está em vocês. In chapter 4, No capítulo 4, então, verse 4, no versículo 4, John says, João diz: you dear children are from God, Filhinhos, sois de Deus, and you have overcome them, e já os tendes vencido, because the one who is in you is greater than the one who is in the world. porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. You are strong, Você é forte, you have overcome the evil você one, já venceu o maligno, because that is God's dynamic power that lives in you. porque é o poder dinâmico de Deus que vive em você. He that is in you is greater than he that is in the world. Ele que está em você é maior do que aquele que está no mundo. He's talking about the Antichrist. Sim, ele está falando do anticristo. 1 John is the main epistle in which the phrase Antichrist appears. 1 João é a principal epístola que o termo anticristo aparece. And John says this is the last hour, E João diz, essa é a última hora, and many Antichrists have come, e muitos anticristos vieram, but you have overcome them, mas vocês os venceram, because he that is in you is greater than he that is in the porque world. aquele que está em vocês é maior do que o que está no mundo. So I'm writing to you young men, Então eu escrevo para vocês, because jovens, you are strong, porque vocês são fortes, because the word of God lives in you, porque a palavra de Deus habita em because you vós, know him. e porque vocês o And that's conhecem. what Daniel has said, E é been told. isso que Daniel tinha sido That the dito, people that do know their God, que o povo que conhece o seu Deus, they shall be strong. eles sim serão They fortes, shall take action. eles tomarão atitude, They will resist the evil one. eles resistirão ao They will maligno, overcome. eles vencerão. Now that's the point that he is making, that in this world, E é esse o ponto que ele vai dizer, que that's neste mundo, chapter 4 and verse 17, no versículo 17 do capítulo the 4, last phrase, in this world we are like Jesus. e aí ele vai dizer que neste mundo, na última parte vai dizer, somos como Jesus. He was tempted by Satan. Ele foi tentado por He Satanás overcame. e ele venceu. In chapter 5, Em capítulo 5, he explains what does it mean to overcome the evil one. ele explica o que significa vencer o maligno. In chapter 5 verse 4, Lá no versículo 4 do capítulo 5, John writes, João escreve, for everyone born of God overcomes the world. porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. If you're born again, Se você nasceu de novo, everyone born of God overcomes the world. porque todo nascido de Deus vence o mundo. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.
I'm writing to you because you're strong. Eu escrevo a vocês porque vocês são You fortes. have overcome the evil Você one. venceu o maligno. Because everyone born of God overcomes the world. Porque todo aquele nascido de Deus vence o maligno. In John chapter 5, 1 John 5, verse E 19, lá no versículo 19, 1 João 5, John makes a terrible statement. João faz uma afirmação terrível, It's politically incorrect. politicamente incorreta. He writes in verse 19, Ele diz lá no versículo 19: we know nós sabemos that we are children of God, que somos filhos de Deus and that the whole world is under the control of the evil one. e que todo o mundo está sob o controle do maligno. Yes, we agree that our world is under the control of mafias that govern us. Sim, a gente concorda que todo o nosso mundo está debaixo aí de máfias que nos governam. We are the children of God, Somos os filhos de Deus and the whole world is under the control of the evil one. e aí todo o restante do mundo está debaixo do controle do maligno. How can John make such a strong statement? Como que João pode falar uma coisa tão forte? Well, he knows a number of people in Rome. Sabe, ele conhece um número grande de pessoas em Roma. They are honest, hard-working people. Eles são pessoas honestas, sinceras, They trabalhadoras. make money and they pay their taxes. Eles fazem dinheiro e pagam os impostos. They sustain the Roman Empire. Eles sustentam o Império Romano. But the emperor himself has falsely charged them Mas o imperador, ele mesmo, falsamente cobrou that they have set fire to part of Rome. que eles acusou esse povo de atacar fogo em parte de The Roma. emperor is arresting these innocent people. E então o imperador está mandando prender esse povo He inocente, is burning them alive as human torches queimando esse povo vivo como tochas humanas, for celebrating his parties in his palace. para celebrar então festas em seu palácio. The state is supposed to give justice. O Estado, ele deve então entregar justiça. The state has become the source of injustice, brutality and evil. Mas o Estado se tornou a fonte da injustiça, brutalidade e maldade. This is the kingdom Esse é o reino that Satan himself showed to Jesus. que Satanás mostrou para Jesus. Look at the glory, the splendor, the authority of these kingdoms. Olha só para a glória, para o esplendor, a autoridade In desses the Roman reinos. Empire, Lá no Império Romano, these are my kingdoms. esses são os meus reinos. You want to be a king? Você quer ser rei? I will give you the Eu kingdom. te darei o reino. What you need to do E o que você precisa fazer is bow before me. é simplesmente se You prostrar diante de mim. compromise with evil. Você se compromete com o mal. That's the only way to come to power. É a única maneira de chegar ao poder. Because this is my kingdom. Porque esse é o meu reino. If you bow your knees before E me, se você se prostrar diante de if mim, you compromise with se evil, você se I comprometer will com o give you mal, political power. eu te darei poder político. Jesus says, no, thank you. Jesus falou, não, obrigado. I do want the kingdom. Ele falou, eu quero sim o reino. I have come for the kingdom, Eu vim pelo reino, but not for myself. mas não para um reino de mim mesmo. In chapter 5 of Matthew, E aí no capítulo 5 de after Mateus, his encounter with Satan, depois de seu encontro com when Satanás, he refuses the kingdom of Satan, quando ele recusa o reinado de Satanás, Jesus began to preach the kingdom of God. Jesus então começa a pregar o reino de Deus. That this is the good news. Que essas são as boas novas. Blessed are the poor, Bem-aventurados os pobres, for the kingdom of God is for them. porque o reino de Deus é para eles. Blessed are those who mourn, Bem-aventurados os que gemem, those who are upset at this kingdom of Satan. aqueles que estão frustrados com esse They reinado shall de be Satanás. comforted. Eles serão confortados. Blessed are the meek, Bem-aventurados os mansos, for they shall inherit the porque earth. eles herdarão a terra. A new kingdom has come Um novo reino chegou that will change this world. que vai transformar esse mundo. Blessed are the peacemakers, Bem-aventurados os for they shall pacificadores, be sons of God. pois eles serão filhos de Deus. Blessed are you when you are persecuted, Bem-aventurados sois vós quando When sois you are perseguidos, insulted, quando sois when you are insultados, ridiculed. quando são ridicularizados. Rejoice and be exceedingly great, Se alegrem no Senhor, because the kingdom of heaven is yours. porque o reino dos céus é seu. A new kingdom has come. Um novo reino chegou. You need to be born again to get into that E kingdom. você precisa nascer de novo para entrar nesse And reino. this kingdom of God will transform the kingdom of Satan. E esse reino de Deus transformará o reino de Satanás. Can Brazil be reformed?
Será que o Brasil pode ser Can reformado? Latin America be reformed? Será que a América Latina pode ser reformada? Well, it is waiting for children of God who are strong. Bom, está esperando pelos filhos de Deus que são fortes. Let's take a few minutes to focus on the first part of verse 19. Vamos olhar aqui no versículo 19, na primeira parte. John is saying João está dizendo that yes, the world is under the control of the evil que one, sim, o mundo está debaixo do controle do maligno, but you are children of God. mas vocês são filhos de Deus. We are the children of God. Nós somos filhos de Deus. Now, when you're born again, Agora, quando você nasce de novo, when you repent of your sin and receive Jesus, according to John 1:11, 12, 13, quando você então se arrepende dos seus pecados, recebe a Jesus, de acordo com 1 João 1:11 ao 13, He adopts you as His son. Ele te adota como filho. He gives you the authority Ele te dá to be autoridade son of God, a child of God. para ser um filho de Deus. Now, what does that mean? E o que isso significa? Many Christians think Muitos cristãos pensam that when I receive Jesus, que quando eu recebi it Jesus, means that I'm now going to heaven. significa agora que então eu irei aos So céus. sonship means going to heaven. Então filiação é igual ir aos céus. Actually, sonship means kingship. Na verdade, filiação é igual a realeza. If you forget everything that I'm talking about Se in você this esquecer de tudo que eu study, estou falando aqui nesse estudo, just remember this one line. lembra dessa única linha. Sonship means kingship. Filiação significa realeza. If your father is the king, Se o seu pai é o rei, if he is the king of kings, se ele é o rei dos reis, he is your father, ele é o teu pai, you are king. você então é um rei. Now this is the heart of John's teaching. Agora esse aqui é o coração do ensino de João. It's reflected throughout the book of Revelation, for example. Por todo o livro de Apocalipse isso é refletido. Mas the book of Revelation has been so misinterpreted O livro de Apocalipse ele foi tão mal interpretado that we don't understand que a gente não entende that the central message of the book of Revelation is kingship of every believer. que a mensagem central do livro de Apocalipse é a realeza de todo cristão. In Revelation chapter 1 verse 5, Lá no versículo 1, capítulo 1, versículo 5 de Apocalipse, Jesus is introduced, Jesus então é apresentado. and he is the ruler of the kings of the earth. E ele então é o governador dos reinos deste mundo. Who is Jesus? Quem é Jesus? He is the ruler of the kings of the earth. Ele é o governador dos reis dessa terra. He has loved us. Ele nos amou, He has freed us from our sins by His blood. nos libertou dos nossos pecados pelo teu sangue And He has made us priests and kings e nos fez então reis e sacerdotes to serve our Father. para então servir ao nosso Pai. And this means that we shall reign on the earth. E isso significa que nós reinaremos na terra. He has made us priests and kings. Ele nos fez reis e sacerdotes. In chapter 2 of Revelation, Em Apocalipse capítulo 2, Jesus says Jesus diz that if you overcome, se vocês vencerem, this is verse 26, versículo 26. chapter 2 verse 26, the one who is victorious E aí, capítulo 2, versículo 26. E ao que vencer and does my will to the end, e guardar até o fim as minhas obras, I will give authority over the nations. eu lhe darei poder sobre as nações. That one will rule them with an iron scepter Esse então com vara de ferro reinará, and will dash them to pieces like pottery. e serão quebradas como vasos de oleiro, Just as I have received authority from my Father. como também recebi eu autoridade do meu Pai. That's Psalm 2. Isso é Salmos 2. Father said to the Son, O Pai diz ao Filho: ask of me, peça de mim, and I will give you tons of souls. e eu te darei dezenas de almas. No, that's No. how the American evangelists read Isso é Psalm 2. como os evangelistas americanos eles leem Salmos 2. Ask of me and I will give you tons of souls. Peça de mim, eu te darei dezenas de almas. But the Father actually says, Mas o pai diz, na verdade, ask of me peça de mim, and I will give you e eu nations te as darei your inheritance. nações por herança.
ends of the earth as your possession. todos os confins da terra como posse. You will rule them. Você governará. Why? Por quê? Because in Isaiah we are told Porque em Isaías nós somos that the ditos son that is given to us, que o filho que nos é dado, on his shoulders sobre os seus ombros, is the authority to rule the world. está a autoridade para governar o mundo. Sovereignty belongs to him. Soberania pertence a ele. So when Jesus invites us to take his yoke upon us, Então, quando Jesus nos convida a pegar o seu jugo sobre ele, he is inviting us ele está nos convidando to take the burden of governing the nations upon our shoulders. a pegar o encargo de governar as nações sobre nós. Like in the olden days when ox used to be used for agriculture, Antigamente, quando o gado era usado para agricultura, the two ox have one end of the yoke. os dois, cada um tinha uma parte ali do fardo. So the kingdom has been given to me by my father, Então o reino me foi dado pelo meu pai, authority over the a nations. autoridade sobre as nações, But I want you to join me, take my yoke upon you. mas eu quero que você se junte comigo e pegue esse His encargo sobre yoke você. is the burden of governance. Esse fardo, então, é esse peso do governança. So the statistics that Pastor Tio gave to us, Então as estatísticas que o pastor Theo trouxe aqui para nós antes, that vast majority of the young people do not want leadership responsibility. que a vasta maioria dos jovens não querem responsabilidade de liderança. But you are strong. Mas vocês são fortes. When you are receiving Jesus, Quando vocês estão recebendo Jesus, you are taking his yoke upon you. você está pegando então o seu peso sobre The eles, yoke upon his shoulder is the responsibility to govern the nations. que é a responsabilidade para governar as nações. He is the ruler of the kings of the earth, Ele é o governador dos reis da terra. and he's inviting you E ele está te convidando that if you overcome, que se você então I will vencer, give you the authority to rule over the nations. eu darei a você a autoridade para governar sobre as You nações. will shatter the nations like pottery. E será quebrado como vaso doleiro. Because the evil that is ruling nations, Porque o mal que está governando as nações, corruption that is ruling a nations, corrupção que está governando as nações, mafias that are ruling as nations, máfias que governam as they have nações, to be shattered like pottery. elas precisam ser estilhaçadas como And vaso. that's the authority that Jesus wants to give you. E essa é a autoridade que Deus quer te dar. Well, in chapter 3 of Revelation, Mas lá no capítulo 3 de Apocalipse, Jesus explains this. Jesus explica uma coisa. Your Sunday school teacher asked you to memorize Revelation 3:20. O professor lá da escola bíblica dominical, ele pediu que você memorizasse Apocalipse 3:20. Unfortunately, they didn't ask you to memorize 3:21. Mas eles infelizmente não pediram que você memorizasse o versículo 21. Verse 21 explains verse 20. Mas o versículo 21, ele explica o versículo 20. Jesus is standing and knocking at the door. Jesus, ele está à porta e bate. If you open the door, Se você abrir, he will come in. ele entrará. Your heart will become his throne. Então o teu coração se tornará o trono dele, Right? certo? And in verse 21, Jesus E no says, versículo 21, Jesus diz: if you let me turn your heart into my throne, aquele que conceder que eu faça do teu coração o meu trono, I will let you sit on my throne eu deixarei com que você se assente no meu trono, as I have sat down on my father's throne. assim como eu sentei no trono de meu pai. Now, that's very important to understand. Isso aqui é muito importante para você entender. Is Jesus sitting on father's throne or on the right side of his father? Será que Jesus está sentado no trono de seu pai ou à destra de seu pai? In verse 21, Jesus is saying, you will sit on my throne as I have sat down on my father's throne. No versículo 21, Jesus diz: olha, você vai sentar no meu trono assim como eu sentei no trono de meu pai. The phrase that Jesus is seated on the right hand of God A frase que diz que Jesus está sentado à direita de Deus Pai is an idiom. é como um idioma. It doesn't mean that God has two hands, right and left. Não significa que Deus tem duas mãos, a direita e a esquerda. It doesn't mean that God has a physical body which sits on a physical throne. Não significa que Deus tem um corpo físico que se senta num trono físico.
Jesus is seated at the right hand of God is an idiom which means that the Son exercises all the authority of the Father. Jesus estar assentado à direita de Deus Pai significa que o Filho exerce toda a He autoridade do is the Pai. King of Kings. Ele é o Rei dos Reis. He is exercising authority over the nations. Então ele está exercendo autoridade sobre as nações. And he's saying, I want to come into your heart. E ele está dizendo, eu quero agora entrar no teu I want coração. to turn your heart into my throne. E eu quero fazer do teu coração o meu trono. Because if you let me turn your heart into my throne, Porque se você permitir com que eu faça do teu coração o meu trono, I will let you sit on my throne. eu então permitirei que você sente no meu trono. Just as I sat down on my father's Assim throne. como eu sentei no trono de meu pai. You are the one who is going to manage God's kingdom. É você quem vai gerenciar o reino de Deus. That's chapter 4 of the book of Revelation. Esse é o capítulo 4 de Apocalipse. John has a vision of the throne room of God. João então tem a visão da sala do trono de Deus. The Father is seated on the throne. O Pai está sentado no trono. Around the throne of God are 24 elders. Ao redor do trono de Deus, 24 anciãos. Who are they? Why are they seated there? Quem são around the eles? throne Porque eles of estão ao God? redor do trono. Because the kingdom of God is managed by elders. Porque o reino de Deus é gerenciado por anciãos. Wise, just, fair, righteous people. Homens, pessoas justas e retas. If Brazil is to be transformed, Se o Brasil deve ser transformado, you have to take the responsibility for making sure that God's will is being done on earth. você deve tomar a responsabilidade para garantir que a vontade de Deus está sendo feita na That's terra. the meaning of the parable of the prodigal son. Esse é o significado da parábola do filho pródigo. Son wants to do his own will. O filho pródigo quer fazer a própria vontade He becomes a slave. e ele se torna um escravo. He's living with the pigs, eating what the Morando pigs com os eat. porcos, comendo com os He is porcos. starving. Ele está faminto. He comes to his senses. Ele volta então para os seus I will sentidos. return to my father E ele fala, eu vou voltar para o meu pai. and confess that I'm no longer worthy to be your child. E confessar que eu não sou mais digno de ser teu filho. Make me a servant because I'm starving, I need food. Faz de mim um servo porque eu tenho fome e preciso de comida. Father says rubbish. O pai fala, esquece isso. You are my son. Você, meu filho, You were lost, now you are found. você estava perdido, agora foi encontrado. You were dead, now you have come back Você to estava life. morto, agora vem para a vida. So he calls his servants. Então ele chama os servos Give him a haircut. e ele fala, corta o cabelo dele. Give him a shower. Dá um banho nele. Change his robes. Troca as roupas. Kill the fatted calf. Vamos pegar o gado mais Bring the gordo. best chefs. Traz os melhores chefes. Bring the best Os musicians. melhores músicos. Bring some dancers if necessary from Sao Paulo. Traz alguma dança aí de São Paulo. Let's celebrate. Let's have a party. Vamos celebrar, vamos ter uma festa. Well, they were Jews. They drink a little bit too much in that party. Teve alguns judeus que beberam um pouquinho lá demais nessa festa. So everybody goes to sleep. Então aí todo mundo cai no sono. What happens the next day? E o que acontece no dia seguinte? Everybody wakes up. Todo mundo acorda. The prodigal son, who's now adopted son, O filho pródigo, que agora é um filho adotivo, He wakes up. ele acorda também. he goes to his father's estate, vineyard, whatever. E ele vai lá para a fazenda, para o local do seu pai. He works the whole day. E ele trabalha o dia todo. Servants work the whole day. Os servos trabalham o dia todo. Servants get paid. Os servos são pagos At the end of the day, son doesn't get paid. no final do dia, mas o filho não é pago. Why? Por quê? He's the owner. Ele é o dono. Servants have to be told what to do. Os servos têm que ser dito o que eles precisam The fazer. son knows his father. O filho conhece ao pai. That's what 1 John is saying, that you know the father. É isso que 1 João está dizendo. Vocês conhecem He o pai. knows what the father wants. Ele sabe o que o pai quer. So the son does what the father's will is. Então o filho faz a vontade do pai. And he makes sure that everyone else is doing my father's E will. ele garante que todo mundo está fazendo a vontade do meu The pai também. son is managing his father's estate. O filho está gerenciando a propriedade do seu pai. That's what sonship means. É isso que filiação significa. Taking responsibility to manage your father's kingdom. Tomar responsabilidade para gerenciar To o reino make do teu pai. sure that God's will is done. Para garantir que a vontade de Deus é feita. We don't have the time to continue studying the first epistle of John. Não tem mais tempo para a gente continuar estudando aqui a primeira epístola de But João. having come up to chapter 4, let's look
look at chapter 5. Mas já que chegamos no capítulo 4, vamos para o capítulo 5. John tells us that what's happening in the throne room of God. João então fala para nós o que está acontecendo na sala do trono de Deus. There are choirs singing, Existem corais cantando, musicians making music in the throne room of God. músicos fazendo música na sala do They are trono. worshiping God. Eles estão adorando a Deus. And the lamb is brought before the throne. E aí então o cordeiro é trazido diante do trono. And something amazing happens. E algo maravilhoso acontece. In Revelation 5, 9 and 10, No versículo 9 e 10 de Apocalipse 5, everybody in the throne room of God todos aqueles que estavam na sala do trono de Deus begins to worship the lamb. começam então a adorar ao cordeiro. They sing, E eles cantam: you are worthy digno és to take the scroll de tomar o livro and open its seal, e abrir os seus selos, because you were slain, porque foste morto and with your blood e you com teu purchased for sangue God nos compraste para Deus, persons from every tribe and language and people and nation. para comprar pessoas de toda tribo, língua, povo e nação. You have made them to be kings and priests to serve our God, E fez deles então reis e sacerdotes para and servirem a they Deus, will reign on the earth. e eles reinarão na terra. Why are you purchased? Porque você foi comprado, You're purchased to become kings, você foi comprado para se tornar então um rei to reign on the earth, e reinar na to terra, reign in Brazil, reinar no to Brasil, take responsibility for your de nation. tomar responsabilidade pela tua nação. So John is saying, Então João está dizendo: I'm writing to you young men eu estou escrevendo para vocês jovens, because you are strong porque vocês são fortes and you have overcome the e evil one. vocês venceram o maligno. This is the transformation that slaves of Satan like the prodigal son Essa é a transformação que então escraviza Satanás como filho have pródigo. now become sons of God. Que agora então nos tornamos filhos de They had Deus. rebelled against their father, now they will serve him as priests. Se rebelaram contra o Pai, agora vamos servir como sacerdotes. And they will reign. E eles reinarão. They will manage their father's kingdoms as rulers. Eles vão gerenciar o reino do Pai como So governantes. when John says that we know that this world is under the control of the evil Então quando one, João diz que então nós sabemos que esse mundo está no controle do maligno, but you mas are vocês children of God. são filhos de Deus. You are kings. Vocês são reis. You have to manage God's kingdom. E você precisa então governar o reino de Deus. And now I address the young people, Agora eu quero me falar com os jovens. but let me take a few minutes Mas deixa eu pegar uns minutos to look at the first part of that verse in 1 John 14. para voltar lá para 1 2:14, João, em capítulo 2, versículo 14, to give you a little bit of history of what we are talking about. para dar um pouquinho de história sobre o que nós estamos falando aqui. John writes in 1 John 2:14, João escreve em 1 João 2,14: I write to you, dear children, Eu escrevo a vós, filhinhos, because you know the Father. porque vocês conhecem ao Pai. I write to you, fathers, E eu escrevo a vocês, pais, because you know him who is from the beginning. porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Now this is a very strong philosophical statement. Agora essa é uma declaração muito forte filosoficamente. Knowing God, Conhecer a Deus, knowing him who is from the beginning. conhecer aquele que é desde o princípio. There was a professor in Oxford Existe um professor lá em Oxford, in the 14th century. no século XIV. His name was William of Ockham. O nome dele era William de Ockham. He was the first European thinker Ele foi o primeiro pensador europeu who understood Genesis 1:1. que entendeu Gênesis 1:1. Genesis 1:1 says, in the beginning God created heavens and the earth. Gênesis 1:1 diz que no princípio Deus criou céus e terra. Oh, if God created heavens and the earth in the beginning, he existed before the cosmos. Então, se Deus criou no princípio Deus criou céus e terra, então ele existia antes do cosmos. This means God is free. Significa então que Deus é livre. Now, until that point, Agora até esse ponto, Europe was a fatalistic civilization. a Europa era uma civilização fatalística.
If any of you read Greek tragedies, you read Iliad and Ulysses, Se você gosta de ler tragédias gregas, a Ilíade e Ulisses, Homer's epics. Homeros, épicos, Greek tragedies, Greek plays are called tragedies as tragédias gregas e as peças gregas eram chamadas de tragédias. because a hero might do very good things, Porque o herói da história ele pode fazer coisas muito boas, heroic things. coisas heróicas. He might have a very good character, Talvez ele tenha um caráter muito bom, but his goodness, mas a sua bondade, his moral o character seu caráter moral, upsets gods and goddesses. ele entristece deuses e deusas. They are mean and vicious. E eles são maldosos, They're demonic. são demoníacos. They take revenge on good people. Eles se vingam de pessoas boas. And it doesn't matter how good you are because you will end up as a failure. E não interessa quão bom você seja, você vai terminar como um fracasso. Life is tragedy, life is suffering. A vida é uma tragédia e é puro sofrimento. This was Greco-Roman fatalism. Esse é o fatalismo greco-romano. There was a deeper philosophical angle to European fatalism. Que é um ângulo mais profundo do fatalismo europeu. And that was E isso era that you see summer, autumn, winter, que você é capaz de observar as estações, o verão, o outono, o inverno. and then you see spring, Você vê a primavera and the cycle repeats e o itself ciclo se repete year after year after ano year. após ano após ano. This world is cyclical. Esse mundo então é cíclico. You might get green leaves and flowers and fruit, but it will all fall away. Talvez você tenha aí flores lindas, verdes e frutos, mas tudo vai cair. Cosmos is ultimate. O cosmos é aquilo que é absoluto. Human beings are important, Os seres humanos são importantes, but gods and demons are more important and powerful. mas deuses e demônios são mais importantes e There poderosos. is a supreme God. Existe um Deus The supremo. Greeks called him Zeus. Os gregos chamam eles de Romans Zeus. called him Jupiter. Os romanos He chamam is ele de the supreme Júpiter. God. Ele é o Deus supremo, But he is part of the cosmos. mas ele é parte do cosmos. After autumn, winter has to come. He can't bring summer. Depois do outono, então o inverno tem que vir, não pode vir o Because verão. God is part of the cosmos, Porque Deus é parte do cosmos. the laws of cosmos govern God. He As- can't change the laws. As leis do cosmos agora então governam a Deus. Deus não pode mudar as leis da So natureza. this created a philosophy of fatalism that we cannot change the world. Even the supreme God can't change the world. Isso criou uma mentalidade e filosofia de fatalismo, de que nós não podemos mudar o mundo, nem mesmo Deus pode. William of Ockham realized that if in the beginning God created heavens and the earth, William de Ockham entende então que no princípio Deus criou os céus e a then terra. God is free. Então Deus é livre. He is not bound by the laws of Ele não nature. está preso nas leis da natureza. He respects the laws because he created them. Ele respeita essas leis porque foi ele que as But criou. he can change. Mas ele pode mudá-las. He can turn water into Ele wine. pode fazer água da água He em vinho. can raise the dead. Pode levantar o morto. He is free. Ele é livre. Laws of nature don't bind him. As leis da natureza não o prendem. This discovery, Essa descoberta, Ockham was punished for it. o Ockham ele foi He was punido por arrested. isso. Foi preso. I won't take the time to go into his Não biography. deu tempo de entrar aqui na biografia dele. But modern science emerged from the understanding that in the beginning God created heavens and the earth. Mas foi a partir do entendimento que Deus criou tudo no princípio, os céus e a terra, é que nasceu então a ciência moderna. Many of you may have heard in your college Muitos aqui talvez ouviram na faculdade. that modern science begins with Aristotle. A ciência começa com Aristóteles. 320 years before Christ, Aristotle wrote a book called Physics. 320 anos antes de Cristo, ele escreveu o livro Física. He did. Ele fez. But no one today believes one sentence from his physics. Mas não tem uma só pessoa hoje que acredita em uma só frase do que ele escreveu. As Bertrand Russell said, Aristotle was not doing science, he was doing philosophy. Porque, como Bertrand Russell disse, Aristóteles não estava fazendo ciência, estava fazendo filosofia. He was deriving what he thought was scientific truth
from logic. Ele estava puxando o que ele disse que era verdade científica a partir da God lógica. is bound by logic. Deus está preso pela lógica. Therefore, we can deduce the laws of science from logic. Portanto, então nós podemos deduzir as leis da ciência pela lógica. William of Ockham is saying no. William de God Ockham is está free. dizendo, não, Deus é livre. This means we cannot deduce logically laws of science. Isso significa que nós não podemos deduzir logicamente as leis da We ciência. have to go out to observe what God has done. Nós temos que sair então para observar o que Deus This fez. is the empirical method of modern science. É aí que nasce o método empírico da ciência moderna. Observation of reality Observação da realidade supersedes human logic. que está acima da lógica humana. Logic must conform to observed facts. A lógica ela tem que se conformar a fatos Logic observados. should not be imposed upon facts. A lógica não deve ser imposta sobre fatos. In my book that some of you have read, I have this history of the birth of modern science. No meu livro, que alguns aqui já leram, eu tenho a história do nascimento da ciência moderna. But let me jump to the second point. Mas deixa eu pular para o segundo ponto aqui. 100 years after Ockham 100 anos depois de Ockham, was a young theologian, Pico della Mirandola. jovem teólogo chamado Pico della Mirandola. From the freedom of God, he understood the freedom of man. A partir da liberdade de Deus, ele entende então a liberdade do homem. He called it the dignity of man. E ele chamou isso da dignidade do homem. That's 60 years before Martin Luther. Isso aí é 60 anos antes de Martinho Lutero. If God is free, Se Deus é livre you are made in His e image, você é feito na imagem dele, you are free. você é livre. You can change your future, Você pode mudar o teu futuro. your culture, A sua cultura, your reality a tua does not realidade determine me. não determina quem você é. Your room is dark O seu quarto está escuro because the sun has set, porque o sol se pôs. but you are made in the image of someone who created light. Mas você é feito na imagem daquele que You criou a can luz. bring light into Brazil. Então você pode trazer a luz para o Brasil. Martin Luther builds upon Ockham and Pico della Mirandola, E o Martinho Lutero então constrói em cima do conceito de Ockham e de Mirandola. and he applies the freedom to the arena of politics. E ele aplica essa liberdade para a arena da política. In 1520, Em 1520, Martin Luther becomes the first European thinker. o Martinho Lutero se torna o primeiro pensador He is europeu. studying the book of Galatians. Ele está estudando o livro de Gálatas. Galatians is talking about the fact that Jesus has set you free. E Gálatas está falando sobre o fato de que Jesus te libertou. Don't allow your religion Não permita que a tua to religião enslave you, te escravize. because for freedom Christ has set you Porque free. foi para a liberdade que Cristo te libertou. So he wrote a treatise concerning Christian liberty. Então ele começa a escrever tratados a respeito da liberdade cristã. 12 years after him, in 1532, 12 anos depois dele, em 1532, Machiavelli published his book, The Prince. Maquiavel publica o seu livro O Príncipe. Machiavelli sees politics as pursuit of power. Maquiavel então vê a política como a busca pelo poder. Luther presents the gospel as pursuit of liberty. Lutero apresenta o evangelho como a busca pela liberdade. If you feel that you are enslaved, that you are helpless before the corruption and rottenness of your world, Se você olha para o mundo e sente que você está preso ou está completamente you opresso pela need to corrupção dele, discover what John is saying into the fathers. você precisa entender o que João está dizendo aos pais. I'm writing to you because you know God, Eu estou escrevendo a vocês porque vocês conhecem a as Deus. William of Ockham will find out. Assim como William Ockham vai entender Because depois. once you get to know the freedom of Porque God, quando você experimenta e conhece a that He liberdade de can Deus, turn darkness into light, que ele pode então transformar a escuridão em luz. you will begin to know yourself. Você então passará a se conhecer. But Mas- Martin Luther adds a very important component. Martinho Lutero adiciona um componente muito importante. Yes, man has unique dignity, Sim, o homem tem uma dignidade única. but
sin has caused depravity in human heart. Mas o pecado depravou o coração humano. He calls it the bondage of the will. Ele chama isso de a prisão da vontade. This is kingdom of Satan means that Satan has bound your will. Isso é o reino de Satanás, que significa que Satanás prendeu, agarrou a tua So vontade. Luther's concept of the bondage of the will, John Calvin later calls it the depravity of man. Então, no conceito da cadeia da vontade de Lutero, Calvino vai dizer depois falar sobre a prisão do homem. But the gospel is the power of God. Mas o evangelho é o poder de Deus. Because the Lamb of God shed his blood. Porque o Cordeiro de Deus derramou o seu sangue To purchase Satan's slaves. para comprar os escravizados de Satanás. To make them sons of God. Para fazê-los deles filhos de Deus. Sonship means kingship. E filiação significa realeza. Let's close our eyes. Vamos nesse momento fechar os nossos olhos. Let's bow our heads. Vamos abaixar as nossas To cabeças. join that angelic choir. Para nos juntarmos a esse coral angelical. To praise God for the Lamb. Para glorificar a Deus pelo Cordeiro. Who purchased slaves. Que comprou escravos. To make them sons. Para fazer deles Kings filhos. and priests. Reis e sacerdotes. Who will rule on que this earth. governarão nessa terra. If you have already become a child of God, se você já se tornou um filho de Deus, and if you want your heart to become Christ's throne, e se você quer que o seu coração se transforme no trono de Cristo, so that from your heart, para que a partir do He teu will coração, manage His kingdom in Latin America, você venha gerenciar o reino dele na América Latina. Why don't you stand up? Por que você não fica de pé? And surrender your heart to the Lord. E se entregue o teu coração ao Senhor. Yes, Lord. Vai dizendo, Senhor, sim, Deus. With the blood of the Lamb. Com o sangue do Cordeiro. Please wash me of my sins. Me lava de todo pecado. Break every chain. Quebra toda cadeia. Defeat the kingdom of Satan in my heart. Derrota o reino de Satanás no meu coração. Make me a child of God. Me faz um filho de Deus. And bring your kingdom to Brazil. E traga o teu reino ao Brasil. Bring your kingdom to this nation. Traga o teu reino para essa nação. And I'm willing to take your yoke. Eu estou disposto a tomar o teu jugo. The responsibility of governance upon my shoulder. O teu fardo, a responsabilidade de governar sobre o teu ombro. Father, I want to thank you for these young people. Pai, eu quero te agradecer por esses jovens. I pray that the strength, the dynamic power of the Holy Spirit will be real in them. Eu oro agora que a força e o poder dinâmico do Espírito Santo seja real sobre That eles. this will indeed become a force that changes the future of Latin America. Verdadeiramente se transforme numa força que vai mudar o futuro da América Latina. A force that becomes a powerful liberty. Uma força que se transforma no poder para a liberdade. Freedom from depravity. A libertação Freedom da depravação. from corruption and sin. Libertação da corrupção e do Freedom pecado. from the kingdom of Satan. Libertação do reino de Lord, Satanás. thank you that you have put your strength in us. Senhor, obrigado porque o Senhor pôs tua força em nós. I pray that dunamis will become the power that overcomes the evil one. Eu oro para que o dunamis se torne o poder que derrotará o maligno. In Jesus' mighty name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Thank you. Thank you. Obrigado. Thank you.